Brasil, setembro de 2004. Prezado senhor Fedeli, salve Maria. Acredito que o senhor esteja muito ocupado, motivo pelo qual não respondeu ao meu último e-mail. Mas nesse e-mail tenho coisa importante para tratar. Acontece que eu reescrevi para a Frente Universitária Lepanto, especificamente para o senhor Frederico Viotti. Já tinha lhe contado que há algum tempo tinha escrito uma carta para esse senhor perguntando coisas a seu respeito, a respeito do senhor Orlando Fedeli, e ele nunca tinha respondido. Agora respondeu por e-mail e vou copiar o e-mail dele para que o senhor possa me dar um parecer. A resposta dele foi a seguinte: é preciso ter presente que qualquer entidade que é combativa acaba sendo combatida, e não poderia ser diferente em um mundo como o nosso. O professor Fedeli é um apóstata, entre aspas, da TFP, que, após sair da entidade, passou a caluniá-la. A acusação que ele fez não poderia ser mais absurda, de que a TFP colocou o Dr. Plínio no lugar de Nosso Senhor e a dona Lucília, mãe do Dr. Plínio, no lugar de Nossa Senhora. Os argumentos dele se reduzem a isso. Para provar seus devaneios, ele vem com histórias de sociedade secreta ou iniciática de culto ao Dr. Plínio. Aliás, essa acusação de sociedade secreta ele costuma usar contra vários outros grupos que não acreditam em suas teses teológicas gnósticas ou antignósticas, como ele prefere dizer. Fatos isolados e que não representam a TFP ou que foram por ela combatidos, pouco importando essa diferenciação para o Fedeli. Ora, qualquer pessoa que tenha contato com a TFP sabe bem que essas acusações não são verdadeiras. Ademais, após a morte do Dr. Plínio, os argumentos dele acabam caindo no vazio, já que a sociedade secreta e iniciática exigiria a presença da pessoa cultuada. No fundo, digo minha opinião particular, pois não conheci o professor Fedeli. Ele queria ser uma pessoa de grande prestígio interno dentro da TFP. O problema é que, apesar de ser inteligente, ele não tinha um temperamento muito acessível. Mesmo os que foram atraídos para a TFP por ele, não conseguiam ficar muito tempo ao lado dele, e continuam na TFP. Além disso, um afilhado dele, apostolando, de nome João Clá, começou a ter grande prestígio pelo carisma que tinha, muito inferior ao do Fedeli, mas sem os problemas do temperamento. Esse João Clá, herdeiro de virtudes e de vícios de seu apóstolo, começou a combater o Fedeli em público, mesmo sendo mais jovem e tendo sido apostolando dele. Com o tempo, essa situação ficou insustentável e o Fedeli queria obrigar o professor Plínio a expulsar o João Clá. Só depois disso, quando não foi atendido, e nem podia ser, pois se tratava de uma briga particular entre os dois que tinham defeitos e virtudes, é que o Fedeli resolveu descobrir a idolatria, entre aspas, que se faria ao fundador da TFP. Quando ele se afastou, o professor Plínio disse, em auditório, que havia perdido um filho, deixando claro que não concordava com as atitudes do João Clá, que alguns anos depois também se afastava da TFP. O Fedeli poderia ter evitado tudo isso se tivesse controlado seu temperamento e não se deixado levar por impressões. Logo após sair da TFP, ele se aliou aos padres de Campos, cismáticos, com os quais também brigou alguns anos depois. Para concluir, é bom lembrar que todas essas acusações foram devidamente respondidas e submetidas à apreciação de teólogos. Todos, sem exceção, apoiaram a posição da TFP contra o professor Fedeli. No mesmo sentido, se posicionam milhares de pessoas que um dia pertenceram à TFP e, ao contrário do professor Fedeli, continuaram com simpatia para com a TFP a ponto de colocarem seus filhos para receberem a formação que um dia receberam. Bem, resumidamente, é esse o caso do Orlando Fedeli. Se for de seu interesse, posso tentar lhe enviar os livros, com os pareceres dos teólogos favoráveis à TFP, refutando as acusações do Fedeli.
livro, aliás, que ele não refutou. Qualquer dúvida sobre isso, estou à sua inteira disposição para esclarecimento, assim como para outras dúvidas que tenha. Com um cordial abraço, despeço-me. Inheso et Maria Frederico Viotti, Frente Universitária Lepanto. Está aí a resposta do Sr. Frederico Viotti a seu respeito. Gostaria que a comentasse. Peço também que responda a meu último e-mail sobre a questão agrária. Em Jesus e Maria. Muito prezado Salve Maria. Perdoe-me por não ter respondido ao seu outro e-mail. Passo os dias respondendo cartas e escrevendo artigos, sem contar as palestras quase diárias que devo dar e os estudos que devo fazer. Foi bom o tal Vidotti responder o que ele escreveu. Repare, antes de tudo, que ele confessa não ter me conhecido e que, portanto, tudo o que ele disse de mim é por ouvir dizer. Repare ainda que ele me chama de apóstata. Ora, a TFP não é a Igreja Católica. Se alguém sai de um clube ou de qualquer sociedade que seja, é um absurdo chamar essa pessoa de apóstata, porque a apostasia é o pecado de quem renega a fé católica e repudia a Igreja. Se ele me chama de apóstata, é porque ele considera, como todos os da TFP consideram, que a TFP é a Igreja. Diziam na TFP que o Espírito Santo abandonou a Igreja e se refugiou em Dr. Plínio, que a Igreja hoje era a TFP. Daí dizer ele que quem abandona a TFP é apóstata. Recomendo-lhe que, se eles lhe mandaram os livros de graça, você os receba com prazer. São 3 volumes. O primeiro é o que interessa mais, por tratar diretamente do meu caso. Recomendo que você peça pelo menos esse primeiro volume, de graça. Não vá gastar dinheiro com bobagem. Se eles não lhe fornecerem pelo menos esse primeiro volume de graça, eu lhe mandarei cópia dele. Aliás, vou procurar com meus alunos uma cópia para mandar a você, caso eles não lhe forneçam de graça esse primeiro volume. E por que recomendo a leitura desse livro contra mim? Porque nesse livro, a TFP defende explicitamente a inerrância de Plínio C. de Oliveira. Defende explicitamente que ele era profeta. Defende explicitamente o culto de idolia que eles prestavam a Dr. Plínio e a Dona Lucília, culto que até então eles negavam. Confessam que alguns acreditavam que Dr. Plínio não morreria, mas seria levado à montanha dos profetas, uma montanha da qual se fala em livros e cultos gnósticos, porque ele estava no nível de Enoque e de Santo Elias. Confessam que usavam restrições mentais, mentiras, para me enganar. Falsificaram as cartas que eu havia mandado ao Dr. Plínio, e etc. Escrevi um livro sobre o que se passava na TFP, por trás do estandarte, a sempre viva, a seita secreta da TFP, mas não consegui publicá-lo, porque sempre fui pobre e não tenho os recursos milionários da TFP. Publiquei um capítulo do livro que trata do culto a Dr. Plínio. Basta ler esse capítulo para ver o delírio do culto a esse falso profeta. Mandar-lhe-ei xerox desse capítulo. Quem atiçava o João Clá contra mim era o próprio Dr. Plínio, que dizia do João Esconamílio Cladias: onde está o meu João com seus olhos redondos e andaluzes? Agora, a TFP se lembrou que o Esconamílio foi meu aluno no colegial, mas esconde que ele foi o discípulo perfeito e preferidinho de Dr. Plínio, que dizia aceitar qualquer acordo comigo, desde que não se toque no meu João. Foi por causa desse prestígio de discípulo preferido do profeta que João Esconamílio Cladias conseguiu separar da TFP mais de 3/4 de seus efetivos, formando a tal Associação dos Arautos do Terceiro Milênio, ou do Apocalipse. O mais do que diz o Viotti são fofocas que ele ouviu. Eles me acusam de querer substituir Dr. Plínio, de invejar o João, de invejar Dr. Plínio, de ser orgulhoso. Acusações puramente subjetivas para ocultar as acusações documentadas que fazia contra eles, de terem uma doutrina contra o casamento, baseada nas doutrinas gnósticas de Ana Catarina Emmerich, que eles defenderam com unhas, dentes, calúnias, restrições mentais e intrigas. Dei inúmeras entrevistas a jornais, revistas e TV, refutando o que a TFP dizia. Houve uma polêmica pública na Folha de São Paulo entre Dr. Plínio e minha pessoa. Ele pagava manifestos enormes contra mim. Eu respondia por meio de cartas curtas,
por não ter dinheiro para publicar nada. E ele saiu esmagado e ridicularizado. Você vindo a São Paulo, mostrar-lhe-ei toda a documentação que tenho e que é imensa. Você deve ter lido minha carta anti-romântica no site Monfort. Por ela, você pode vislumbrar a mentalidade romântica de Dr. Plínio e da TFP. Viotti lhe diz que uma sociedade secreta feita para cultuar um homem desapareceria depois da morte dele. Isso é uma tolice. É exatamente assim que nascem as seitas. Se você buscar na internet o site dos tribunais de Goiás e de Mato Grosso e procurar o nome de Martim Afonso Xavier da Silveira, que foi eremita importante da TFP, dirigente da TFP na França e é irmão dos diretores da TFP, verá o que valem essas pessoas. Veja quantos processos ele responde por problemas financeiros. Vou pedir que lhe mandem uma cópia da polêmica que o Vidotti teve com Rogério Pazetti, na qual se debateram esses problemas, e o Vidotti e a TFP saíram tremendamente mal. Caso você tenha qualquer dúvida, escreva-me. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.